Alô? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma noite que nós, então, fazemos um estudo para quem está vindo pela primeira vez. Hoje nós vamos estudar sobre a tipologia, as mesas girantes, né? As portas que batem, os quadros que caem. O que é isso dentro de uma casa? Nós vamos estudar sobre isso hoje. A gente tem uns recadinhos para vocês antes, tá? Quem estava entrando hoje, a Graça estava pegando o WhatsApp, que é justamente para a gente poder dar um lembrete para vocês, ou mandar alguma notícia, alguma informação, tá? Para vocês, por exemplo, agora a gente trocou de endereço, muita gente a gente não tinha o telefone, que a gente pode avisar pelo telefone, tá, gente? Quem ainda não deixou ali, se quiser pode deixar. Tem o nosso canal no YouTube também, é só se inscrever, tá? Centro Espiritualista Nova Era. Todos os nossos estudos são gravados e estão lá. Então, tudo que a gente estudou desde quando a gente abriu ao público, lá em julho do ano passado, está tudo gravado lá. Tem um monte de estudo, um monte de vídeos para assistir, tá? E também a gente está com o Espaço Kids, a gente avisando que terminamos trocando o dia de crianças para de segunda-feira, que era durante a tarde, para hoje, as terças-feiras, tá? Então as crianças ficam ali na sala, quem tiver criança pode trazer, que vai ter uma moça ali cuidando, enquanto nós estivermos aqui estudando, tá, gente? Tá? Eram esses os recados de hoje. Então vamos estudar, gente. Quem quiser perguntar, pode perguntar, tá? Hoje nós vamos estudar então sobre esse assunto dos efeitos físicos, tá? Que Kardec chamou de efeitos físicos. Hoje o assunto é sobre tudo baseado no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que é o segundo livro do Espiritismo, tá? Nós vamos estudar vários itens hoje, tá? Então nós vamos para frente do livro, para trás, vamos estudando. No item 139, então, do Livro dos Médiuns, diz o seguinte, gente. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, tá? Então, o que quer dizer com as primeiras comunicações inteligentes? As primeiras comunicações do mundo dos espíritos para o mundo dos encarnados foram através das pancadas. As mesas batiam, as coisas batiam. Isso lá no século XIX, lá em 1850 e poucos. E foi através dessas batidas, então, que chamou a atenção de Kardec, né, do codificador do Espiritismo. Então, ele foi lá, viu que estavam batendo as coisas, e ele foi ver o que é que está acontecendo. Né? Se uma mesa está respondendo, está falando, tem que ter alguma coisa por trás disso. Se ela faz uma resposta inteligente, há alguma coisa por trás. Então, foi esse fenômeno que chamou a atenção de Kardec. Então, começou com as coisas se batendo. Tá? Que é o início, que é o nosso estudo de hoje, por que as coisas se batem, né? Esse fenômeno de pancadas nas mesas ficarem se batendo foi chamado de tipologia, tá? Esse nome difícil, quando vocês virem lá no livro dos médiuns, significa as pancadas. Nessa época, gente, eram muito limitadas as comunicações, tudo se reduzindo às respostas monossilábicas, sim e não. Então vocês imaginem, né? Quando o Kardec começou a fazer estudo do Espiritismo, ele estava lá as mesas, né? Que nem essa mesa aqui, podemos dar um exemplo. E através das comunicações, essa mesa se levantava. E aí ela ficava de um lado, só assim, e uma patinha batia, ou se batia uma vez era sim, digamos, e duas vezes era não. Então aí o Kardec perguntava, é um espírito que está aqui? Aí a mesa levantava, literalmente, e batia a patinha, sim, ou batia duas vezes, não, ou depende da concordância que eles faziam. E isso, gente, na época era, né, uma loucura, porque a sociedade francesa se reunia para olhar as mesas girantes, as mesas bailantes, e as mesas se levantavam, e as mesas se erguiam, e as mesas batiam nas paredes, e assim era uma festa. E aí, o que acontecia? Hoje a gente se reúne, né, para olhar um filme, né, olhar Netflix, para sair, né, na 27, passear. Na época, o que o pessoal fazia? Se reunia para ver as mesas girantes. A sociedade francesa
reunia para fazer isso. Então, lá pelas tantas convidaram Kardec para ir lá olhar, e ele, não acreditando, que ele era muito científico, né? Vou lá ver o que está acontecendo. E foi. E aí que ele começou a estudar o fenômeno. Então, no início, gente, respondia sim ou não. Era apenas isso, né? Mais tarde foi aperfeiçoado. Então, depois de muito tempo, né, com as mesas batendo, sim ou não, foram aperfeiçoando até chegar na psicografia, né? Já começaram a escrever. Também nessa época começou os médios de incorporação, né, através da fala, e aí a coisa foi indo, se desenvolvendo. Mas não foi assim que começou. Começou com a tipologia. A primeira, então, que se poderia chamar de tipologia, por meio do básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Gente, básculo, eu não sabia o que era quando fui lá procurar no livro dos médiuns. E aí eu botei uma foto para vocês aqui. Aquilo ali é um básculo, né? Aí eu disse, por isso que se chama basculante, né? Descobri a América, gente, outro dia, quando eu estava fazendo, porque eu não sabia que aquilo ali, aqui não vai aparecer para vocês, aquilo ali se chama básculo. Então tinha algum tipo de aparato desses na mesa que fazia ela, que ajudava ela a se erguer. Nós vamos depois descobrir como ela se erguia, tá? Então se utilizava o básculo e a mesa batia as patinhas. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão. Isso o Kardec está dizendo. Na época, gente, se dizia assim, bom, para essa mesa conseguir se levantar e bater, o médium precisa colocar a mão. Aí o médium colocava, os médiuns colocavam a mão na mesa e a mesa começava, né, a bloquear. Mais tarde, muito tempo depois, se descobriu que não era necessário colocar a mão na mesa. Kardec era muito científico, estava sempre fazendo testes. Uma hora ele disse, não, hoje nós não vamos. E aí se descobriu que não era necessário se colocar a mão na mesa e mesmo assim o fenômeno era possível, acontecia. Mas isso, gente, foi indo com os anos, com os estudos, não foi de uma hora para outra. Se quiser confabular com determinado espírito, será necessário evocá-lo. Isso disse na época Kardec. Por que eu deixei essa frase? Porque eu editei o livro dos médiuns porque era muito grande, né? Mas eu deixei essa frase aqui muito importante, porque na época, quando Kardec estava fazendo os estudos, ele evocava, ou seja, ele chamava os espíritos. Né? Vamos ver se tem um espírito nessa casa. Peço que se apresente um espírito nessa casa. Há um espírito nessa casa? Aí estavam todos os médiuns na volta da mesinha, a mesa se levantava e tem. Ou se levantava e dizia não tem, mas não sei se ela se levantou. Então o que acontece? Hoje em dia, gente, não se faz evocação de espíritos, tá? Por isso que eu deixei aqui. Porque evocação de espíritos, sem tu ter conhecimento, tu chegar em casa e, por exemplo, fazer esse fenômeno, sentar na mesa ou brincar do jogo do copo, o que vai acontecer? Vai se apresentar espíritos, né, inferiores, e aí vão fazer acontecer dentro de casa, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, que na época Kardec evocava, tá? Reuniões sérias se evocam, hoje em dia isso não se faz. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, né? Às vezes se evocar o espírito não aparecer o que tu evocou, pode ser que apareça outro, ou que se tenha costume. Então vocês percebem que no início só respondia sim e não, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Suponhamos que se pergunte ao espírito o que ele deseja. Aí eu pergunto para vocês, como é que a mesa vai responder? Alguém pode me dizer? Como é que uma mesa responde com sim e com não? Preciso perguntar o que quer. Alguém sabe dizer? Alguém chuta? Eu pergunto o que deseja, e aí a mesa bate. Não tem o que saber, né, gente? Não tem como. Tá? Então o processo foi se desenvolvendo, né? Eles viram que só sim e não era muito pouco, né? Não tinha como descobrir as coisas. Então por isso que a mediunidade na época foi se desenvolvendo, porque eles viram, pô, eu quero saber mais, eu não quero só saber sim ou não. Eu quero saber o nome, quero saber por que está aqui, de onde veio e blá 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 blá.
É de notar-se que quando se emprega esse meio, o espírito usa também uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Muitas vezes ele sabia sim e não, mas a mesa, gente, batia muito forte no chão. Aí eles podiam ganhar, ó, esse espírito aqui tá bravo. Ou senão ela batia fraquinho, né? Era assim que era, porque o início não tinha como, a mesa não falava, né? Só os médiuns psicógrafos e os psicofônicos, os que falam, foi só depois de 2, 3 anos. Apesar que isso já existia na América, né? Com as irmãs Fox, que Kardec foi lá visitar elas já falavam. Existiam médiuns falantes naquela época, mas o primeiro fenômeno a ser estudado foi o das mesas. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam, né? O espírito através da mesa. A violência nos movimentos, a impaciência, batendo repetidamente fortes pancadas, chegando às vezes a tirar ao chão a mesa. Isso acontecia, gente. Se é amável e delicado, inclina no começo e no fim da sessão. Aí vocês imaginem no final da sessão, aqui nós terminando, e a mesa levanta e cumprimenta vocês. Olha só que coisa louca, gente. Tá, mas isso acontecia na época. Imagina a mesa fazendo um cumprimento. Se quer se dirigir diretamente a um dos assistentes, para ela encaminha a mesa com brandura ou violência. Ou seja, eu quero falar com a Sueli, né? Aí a mesa vai e chega até a Sueli para falar com ela, né? Vocês imaginem que coisa louca, gente. Só para dizer para vocês que hoje a mesa vai se levantar e vai falar com um de vocês, tá? Não, gente, eu estou brincando, não se assustem. Essa, propriamente falando, a sematologia, tá? Ou linguagem dos sinais, ou seja, quando a mesa batia as pancadas, se chamava de tipologia. E quando ela que meio que conversava por esses sinais, pelas batidas, se chamava sematologia. Tá? Esses dois nomes difíceis estão lá no livro dos médios. Às vezes a gente estuda e não entende o que é, mas em miúdos é isso, tá, gente? Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse. Ó. A própria tipologia se aperfeiçoou e enriqueceu com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Então vocês imaginem, gente. Tinha a letra L. Aí a mesa diz, olha, se for L, bate 10 vezes. Aí lá ia a mesa. Qual é teu nome? É Laura. Aí ela ia, né? 10, o E, o A. Aí tinha um que contava. Cru. E aí, se perdesse, tinha que começar tudo do zero, gente. Bem assim. E assim, para vocês terem uma ideia, foram escritos artigos de páginas e páginas e páginas apenas nesse processo. Aqui, gente, eu esperando o Espírito comunicar através da tipologia a palavra pneumo ultra microscópicos vulto não sei o que. Me perdi. Essa sou eu, né? Ou algum de vocês esperando. Para aqui. Estou esperando, gente. Me perdi. Começa do zero. Gente, vocês imaginam, essa palavra é a maior palavra da língua portuguesa. Não quero mais saber. A tipologia simplesmente não dá, né? E aí, gente, com o estudo, a coisa foi se desenvolvendo, não começou. Por isso que hoje a gente sempre incita o estudo e a ciência, porque a gente tem que pensar, a gente tem que ver outras formas. E Kardec fez isso, por isso ele era um gênio, né? Ele começou com a tipologia, foi desenvolvendo para a tipologia alfabética, desenvolvendo para a cestinha, que mais tarde surgiu a cestinha que eles colocavam com um lápis dentro de uma cestinha, e colocavam um lápis no meio dessa cestinha. E aí se sentavam todos à volta da mesa, colocavam um alfabeto na volta da mesa, cada um colocava a mão na cestinha e a cestinha ia para cá, ia para lá, indicando a letra. Né? Meu nome é Laura, aí ia no E, na pouco ia no A, e assim foi indo, que nem o jogo do copo. Tá? Isso foi uma evolução já para ela. Mais tarde foi que eles pensaram, será que não dá certo
eu segurar apenas o lápis, em vez de segurar a cestinha e o lápis que está dentro da cestinha assim, fincado assim. Vocês entenderam? Tem a cestinha e o lápis está fincado bem no meio, todo mundo botava a mão na cestinha. Aí eles pensam, será que não dá certo eu pegar o lápis? E aí alguém pegou o lápis e o espírito foi lá e colocou a mãozinha dele na mãozinha do médium e começou a psicografia. Foi assim que começou. Mas antes eles testaram todas essas coisas antes. Resta-nos, isso já na 145 do outro item, destruir o erro assaz espalhado, né? O de confundirem com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio das pancadas. Lá no início, gente, quando os espíritos superiores, aqueles que estavam lá destinados a criar o espiritismo, queriam aparecer, digamos dizer, estou aqui, chamar a atenção da sociedade francesa e chamar a atenção de Kardec, eles se utilizavam das batidas. Mas não são todos os espíritos que fazem isso. Muitos espíritos inferiores se utilizam das batidas, espíritos inferiores no sentido de ainda estarem ligados no terra-terra. Então não tem que se diferenciar o que é um recado de um espírito do bem através da tipologia e o que é um espírito querendo brincar com a gente, os espíritos brincalhões. É isso que Kardec quer dizer nesse item. Todos os espíritos bons e maus podem servir-se da tipologia, né, servir-se dele, como dos outros existentes. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento que se utiliza. Obviamente, gente, hoje um espírito superior ele não vai se comunicar através da tipologia. Vocês acham que ele vai escrever palavras e livros através de batidas, podendo se utilizar da psicografia, da vidência, da incorporação ou de qualquer outra forma que hoje tem até a gravação, né, através de equipamentos tecnológicos que fazem muito nos Estados Unidos, aonde eles podem falar e conseguir gravar o que eles estão dizendo? Né? Para que vai se utilizar de um método? É que nem a gente querer hoje, né? Não vamos usar os carros, vamos usar apenas as carroças para andar na rua. Né? Não, a gente vai sempre usar o que tiver mais adiantado. E isso aconteceu na época. Então, na época, os superiores utilizavam da tipologia, mas hoje em dia não é tão necessário. Né? Eles preferem os meios mais cômodos, mais rápidos, mas em falta de lápis e papel, eles podem sim fazer esse fenômeno. Há, no entanto, gente, os espíritos batedores de profissão, que aqui Kardec chamou batedores de profissão, e que por este meio se deleitam em pregar partidas para divertimentos de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Então, às vezes nós estamos em determinados lugares, ou estamos em casa, os espíritos veem que nós somos pessoas que estamos numa vibração baixa, ou que gostamos de brincadeira, e eles, eu vou brincar, pois eu vou assustar. E aí eles começam a fazer esses fenômenos, gente. São os espíritos